Pró-Biblioteca é pró-leitura, pró-educação, pró-cidadão, pró-cidadania. Um projeto muito especial com a curadoria da LPM Editores Publibook. Por meio dele, as empresas patrocinadoras doam acervos literários com 200 livros para ampliar, formar e atualizar bibliotecas públicas, comunitárias e de presídios. Além do patrocínio das bibliotecas, são realizados encontros com os leitores como este, que você vai assistir agora e que também tem o apoio de uma das empresas patrocinadoras. Pró-Biblioteca, um projeto cheio de histórias para contar e para viver. Olá, eu sou a Paula Teitelbaum, tô aqui hoje para contar mais uma história dentro do projeto Pró-Biblioteca. E olha o livro que eu escolhi hoje, Deuses, Heróis e Monstros, As Asas de Ícaro e Outras Histórias da Mitologia para Criança, de A.S. Franchini, Carmen Seganfredo, com adaptação de Ana Marisa Filipowski. Gente, quem é que não gosta de história de deuses, de heróis, de monstros? Sério, vocês vão adorar essas histórias. Vou contar algumas, começando pelo nascimento de Vênus. Vamos lá, olha aqui, ó. Que tem 3 ninfas que vocês vão ver, estão logo no início da história. E aqui, ó, os peixinhos, o mar borbulhando. Vamos lá. O borbulhar intenso das ondas anunciava que algo iria acontecer. Na praia, algumas belas jovens que estavam ali reunidas, as ninfas, apontavam assustadas para um trecho agitado do mar. O que está acontecendo ali? Será algum monstro pavoroso? Logo que o sol lançou os seus primeiros raios, a espuma do mar, que parecia subir das profundezas, parou de borbulhar. Fez-se um grande silêncio. Que perfume delicioso! Falou uma das ninfas. As outras, erguendo-se na ponta dos pés, aspiraram a brisa fresca que vinha do alto mar. Nunca as flores daquela ilha haviam produzido um aroma tão penetrante e, ao mesmo tempo, tão discreto, tão doce e tão provocantemente acre, tão natural e sofisticado. De repente, as águas ficaram lisas como um grande lago adormecido e um corpo começou a surgir. Vejam lá! É a cabeça de uma mulher! Gritou uma das ninfas. Era mesmo a mais bela cabeça feminina que já se havia visto. Um rosto perfeito. Os traços eram arredondados onde a beleza exigia que se arredondassem, angulosos onde a audácia pedia que se afilassem e simétricos onde a harmonia exigia que se emparelhassem. O resto do corpo foi surgindo aos poucos, igualmente belo. A cintura, com 2 curvas perfeitas e fechadas, realçava o umbigo perfeito que acomodava delicadamente uma minúscula e faiscante pérola. Logo abaixo, um véu dourado agitava-se delicadamente, tocado pela brisa da manhã. Nenhum humano poderia saber ainda o que ele escondia, o segredo mais cobiçado, que somente a poucos seria revelado. Algumas aves marinhas surgiram, arrastando uma grande concha que foi depositada ao lado da deusa. Sim, era uma deusa, para que ela se sentasse nessa concha. Peixes saltitantes a cercaram e golfinhos puxaram seu elegante carro aquático até as areias da praia. Ela pôs os pés na ilha e toda a terra verdejou. Por onde passava, brotavam flores coloridas, pássaros cantavam e outros animais inclinavam a cabeça para receber um afago. Quem é você, mulher mais do que perfeita? Perguntou-lhe finalmente uma ninfa que teve coragem de falar.
Sou filha de um Deus e da espuma do mar, respondeu com uma voz cristalina e um hálito mais perfumado que o das flores que seus pés haviam feito brotar. No mesmo dia, a notícia do nascimento da mais bela criatura chegou ao Olimpo, a morada dos deuses, e ela foi acolhida e festejada por todos. Apesar disso, ninguém a tinha visto de corpo inteiro, mas um descuido pôs fim à curiosidade. O véu que a envolvia desceu-lhe até os pés e mostrou seu corpo nu, revelando sua infinita beleza original. Ela foi então reconhecida com exclamações de euforia. É Vênus! É Vênus! A mais bela das deusas! Disse o coro unânime das vozes. E assim nasceu Vênus, a mais bela deusa do mar, filha de um deus do Olimpo e das espumas do mar. Agora vamos a outra história que talvez vocês até já tenham ouvido falar. As asas de Ícaro. Meter-se com reis, dá nisso, Ícaro, dizia o inventor Dédalo, desconsolado, ao seu filho, que o observava. Ambos estavam presos no labirinto de Creta, encomenda que o rei Minos fizera ao próprio Dédalo para encerrar o Minotauro, criatura com cabeça de couro e corpo de homem que se alimentava de carne humana. O Minotauro fora derrotado, mas Dédalo caiu em desgraça com o rei, pois foi ele, Dédalo, quem deu à princesa Ariadne o fio que ela entregou a Teseu e que foi usado para ele fugir do labirinto após matar o Minotauro. Minos, que não esperava que Teseu derrotasse o monstro, sentiu-se traído e fez Dédalo provar, junto com seu filho Ícaro, um pouco do próprio remédio. Um dia, Dédalo teve uma ideia. Já sei, Ícaro! O que faremos para sair daqui? Sem dizer mais nada, começou a percorrer o labirinto acompanhado pelo filho, que o seguia com curiosidade. O jovem sabia que o pai era muito inventivo e que estava sempre com a cabeça cheia de novos projetos. O velho disse: pegue minhas ferramentas e me aguarde. E saiu em busca de alguma coisa. Quando retornou, trazia muitas penas de aves recém-abatidas. O que pretende fazer com todas essas penas, pai? Sem responder, Dédalo cerrou alguns pedaços de madeira. De suas mãos começaram a surgir duas grandes armações que lembravam o esqueleto de uma asa. O que é isso? Uma fantasia? Perguntou Ícaro, ao ver o pai colar as penas nas varas de madeira. Tudo começa pela fantasia, meu filho, disse o velho com ar sonhador. Em pouco tempo, Dédalo tinha nas mãos um grande e branco par de asas. Vamos, filho, me ajude a colocá-la nas costas. Ícaro ajudou-o, empolgado pela ideia. Logo que Dédalo colocou as asas, seus pés começaram a se erguer do solo. Funciona! Exclamou Ícaro, vendo-o voar. Ótimo! Vamos construir uma para você também! Os dois passaram o resto do dia trabalhando. Aqui está a nossa liberdade, disse o velho ao colar as últimas penas nas armações. Será que poderemos atravessar o oceano com elas? Claro! Só devemos cuidar para não nos aproximarmos muito do sol, pois o calor pode derreter a cera que prende as penas. No dia seguinte, bem cedo, se dirigiram para uma parte mais aberta do labirinto, cada um carregando suas asas. Ícaro, impaciente para testar a invenção, ajustou as asas às costas e saiu. Veja, pai, estou voando, disse o rapaz sem conter a euforia. Deu várias voltas no ar, perdendo aos poucos o medo da altitude. Seu pai também flanou sobre o labirinto, testando a resistência das asas. Basta de preparativos, disse Dédalo. Vamos embora!
Pai e filho lançaram-se no ar, batendo os braços de maneira tão ritmada que pareciam dois pássaros a dividir o azul do céu com as gaivotas, que os observavam pasmadas. Logo deixaram o labirinto para trás e se viram pairando sobre o mar. Não esqueça o sol, dizia de vez em quando Dédalo, ao ver que Ícaro se descuidava, subindo demais. No começo, os dois lutaram um pouco com as correntes de ar que lhes roubavam momentaneamente o equilíbrio. Às vezes, o pai buscava apoio nos braços do filho. Às vezes, o filho recorria ao auxílio do pai. Já haviam deixado há muito tempo a ilha de Creta e agora não havia outro jeito senão mover os músculos com vigor, tentando poupar o fôlego até encontrar terra firme. Dédalo ainda estava deslumbrado com a própria façanha quando percebeu que seu filho havia desaparecido. Ícaro! Ícaro! Onde está você, meu filho? Gritou ele, inquieto. O jovem, muito distante dali, planava nas alturas. De olhos fechados, lançara-se num voo cego para além das nuvens. Ultrapassou a linha dos grandes montes brancos, pairou sobre eles, enquanto o sol arrancava um brilho intenso de suas asas. Parecia que ele era o próprio filho do sol. Queria ficar aqui para sempre, disse ele, inebriado de liberdade. Enquanto agitava as asas, percebeu que uma grande pena roçou no seu nariz. Seus olhos a acompanharam enquanto ele rodopiava pelo espaço sem limites até desaparecer, misturada ao branco das nuvens. Ícaro passou as costas das mãos sobre a testa suada. Uma deliciosa rajada de vento refrescou sua pele e ele percebeu que um grande tufo de penas espalhava-se ao seu redor, como se um imenso travesseiro tivesse sido rasgado e esvaziado todo o seu conteúdo. Grossos fios de cera derretida escorriam pelas armações, alcançando seus braços. Com um grito de medo, Ícaro notou que a estrutura das asas se desfazia. Procurou se proteger, mas o sol era tão intenso que desmanchava as próprias nuvens. Ícaro percebeu que era o seu fim. "Socorro, pai! Socorro!" gritou. Sua voz se perdeu no vácuo. Seu pai, longe dali, não podia ajudá-lo. Ícaro se abanou ao destino e acabou caindo nas águas revoltas do oceano. Enquanto isso, Dédalo vasculhava os céus à procura do filho. Onde estará meu filho? Ícaro, meu filho! Ícaro! Ícaro! Responda! Durante muito tempo, o velho vagou, sempre fugindo do calor do sol, até que avistou sobre as ondas algumas penas. Sobrevoando mais um pouco o local, encontrou o corpo do filho caído na margem da praia. Depois de tomá-lo nos braços, ficou um longo tempo abraçado a ele, com o coração despedaçado, como as asas de Ícaro. Dédalo o enterrou nesse mesmo local, que passou a se chamar Icária, em sua homenagem. Então, as asas de Ícaro é uma história muito conhecida do Ícaro, né? Que não ouviu os conselhos do pai e se deslumbrou com o sol e foi se aproximando muito dele e por isso acabou caindo e morrendo. Agora eu vou contar para vocês a história de Eco e Narciso. Não aguento mais essa tagarela, segredou um dia a deusa dos bosques a uma de suas ninfas. De fato, não era só Diana que não suportava mais o falatório de Eco. Suas amigas também estavam cansadas da tagarelice da bela ninfa. Por que não se cala de vez em quando? Ninguém vai suportar uma mulher que fala sem parar, mesmo sendo tão bela como você, diziam-lhe as amigas. Mas Eco continuava a falar pelos cotovelos. Um dia, porém, desentendeu-se com Juno, a ciumenta esposa de Júpiter, deus dos deuses, e isso foi sua ruína.
Aqui a Eco, ó. Blá 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 blá, falando sem parar. Júpiter era muito namorador e um certo dia deu mais uma de suas escapadelas. Juno estava à sua procura, mas Eco, para agradar o deus dos deuses, avisou-o de que Juno estava chegando. E ele e sua namorada tiveram tempo de fugir, deixando Eco para trás para despistar Juno. Mas Juno, desconfiada, não acreditou nas explicações de Eco sobre onde andava o seu marido. "Cale a boca!" disse, empurrando-a. "Pensa que me engana com sua conversa mole, sua atrevida?" Eco, assustada, calou-se, mas era tarde demais. "Quis me fazer de boba, não é? Pois será punida e nunca mais poderá dizer nada, a não ser as últimas palavras que escutar." Amaldiçoou Juno. "As últimas palavras que escutar", repetiu Eco, pois o feitiço já começava a fazer efeito. "Aí está o que ganhou com seu atrevimento", disse Juno, vingada. "Adeus, sua metida." A notícia da maldição de Juno espalhou-se na hora. Assim Eco vagou pelos bosques durante muitos anos, até que um dia encontrou Narciso, um belo e jovem caçador que tinha se perdido de seus companheiros. Eco se apaixonou imediatamente. Seguiu Narciso durante um bom tempo, pensando numa forma de se apresentar a ele, até que, sem querer, pisou num galho e despertou a atenção do moço. "O que foi isso?" perguntou o rapaz. "Tem mais alguém por aqui?" "Por aqui", repetiu Eco. "Chegue mais perto", disse Narciso sem ver ninguém. "Mais perto", disse Eco e mostrou-se finalmente, tendo antes o cuidado de ajeitar os cabelos. Decepcionado por ver que não era nenhum caçador, Narciso simplesmente perguntou: "Diga-me, ninfa, como faço para sair daqui?" "Sair daqui", replicou Eco agoniada, pois a última coisa que desejava era que ele fosse embora. Não conseguindo expressar com suas próprias palavras o seu amor, sem que antes o estranho se declarasse para ela, a ninfa se desesperou e resolveu tomar uma atitude drástica. Estendeu os braços e abraçou Narciso com força. "Talvez ele entenda os meus sentimentos", pensou. "O que está fazendo?" ele exclamou, empurrando-a. "Não quero o seu amor." "Quero o seu amor", repetiu a ninfa. Mas Narciso deu-lhe as costas e escapou rapidamente por um atalho no bosque. Fracassada, a pobre ninfa recolheu-se para o interior de uma caverna. Ali sofreu e se lamentou por longos anos. Seu corpo definhou-se e aos poucos se dissolveu na escuridão da caverna, passando a fazer parte dela. Da pobre ninfa só restou a voz grave e profunda, a repetir sempre as últimas palavras que os passantes pronunciavam, o que costumamos chamar de eco. Narciso continuou a caçar e a rejeitar as ninfas que o perseguiam. Ele era arrogante e vaidoso. Corria uma lenda que dizia que, quando ele nasceu, um oráculo anunciou que ele viveria muito tempo se jamais enxergasse a própria imagem. Seu pai, por via das dúvidas, quebrou todos os espelhos da casa. Temendo que o filho procurasse o próprio reflexo em alguma outra parte, comprou um espelho mágico, no qual Narciso via sua imagem sempre distorcida. Mesmo assim, sua beleza era tal que o arrogante rapaz não desgrudava do bendito espelho. "Como sou lindo!" dizia sempre que tinha o espelho nas mãos. Um dia, porém, durante uma caçada mais agitada, o espelho que ele sempre trazia no bolso se partiu. Juntando os cacos, Narciso pôde ver apenas, com lágrimas nos olhos, o reflexo estilhaçado de sua própria beleza. "Que lindos pedaços!" disse ainda. Abalado e cansado da caça, ele penetrou em um bosque onde ficava a gruta em que vivia Eco.
Aproximou-se de um pequeno lago absolutamente deserto e silencioso, com a intenção de beber um pouco de água. Assim que chegou à margem e se debruçou, percebeu que alguém o observava dentro da água. Fascinado, Narciso teve que admitir que o belo jovem que via era mais perfeito ainda do que o próprio rosto. "Quem é você, rosto adorável, que me contempla deste jeito?" perguntou. O rosto lindo, porém, não respondia. Várias vezes Narciso tentou sem sucesso seduzir aquele rosto magnífico que ele enxergava no reflexo do lago. Um dia debruçou-se a ponto de encostar os lábios à boca da imagem. Porém, quando se tocaram, o belo rosto sumiu e só ficou a água. "Não! Não fuja!" exclamou assustado, descolando rapidamente os lábios da água, o que fez a imagem ficar nítida novamente. "Por que rejeita meus beijos?" Pela primeira vez, Narciso descobria o que era a dor do amor não correspondido. Só que no caso ele estava apaixonado por ele mesmo. Eco, que ouvia tudo, excepcionalmente não lhe repetia as últimas palavras. Vítima da crueldade de Narciso, gozava agora sua vingança. O jovem caçador foi perdendo a cor. Suas faces murchavam, seu cabelo crescia, seu aspecto ficava descuidado, mas nada era o bastante para fazer com que ele deixasse de amar aquele rosto tão belo. Narciso definhou lentamente as margens do lago até morrer. No lugar em que estava, nasceu uma bela flor de pétalas brancas, sempre debruçada sobre o leito das águas. Essa flor ficou conhecida como Narciso. Por isso que a gente diz, gente, que uma pessoa é muito narcisista quando ela gosta só de ficar se olhando no espelho, que ela se adora, que ela se acha o máximo. A gente diz que é uma pessoa narcisista, justamente por causa desse mito do Narciso. Agora vamos a mais uma história da mitologia, que é o toque de Midas. Sileno, pai adotivo do deus Baco, vivia aprontando alguma coisa. Era comum sair por aí montado no seu burrico e vagar o dia inteiro sem rumo certo, até ser encontrado dias depois dormindo em qualquer canto, frequentemente por ter bebido mais vinho que devia. Desta vez não foi diferente. Tonto pela bebida, Sileno enveredou por uma estrada e foi andando até chegar ao reino do poderoso deus Midas. Foi encontrado por soldados e conduzido à presença do soberano. "Ora, é Sileno, pai adotivo de Baco, o deus do vinho", exclamou Midas ao ver o velho entrar no salão. Midas simpatizava com Sileno e o recebeu no palácio por algum tempo. Dias depois, levou-o de volta ao filho adotivo, que, em agradecimento, prometeu atender qualquer pedido do rei Midas. "Posso pedir qualquer coisa?" perguntou Midas surpreso. "Qualquer coisa mesmo?" "Sim, claro, vamos lá. Diga o que quer", exclamou Baco, disposto a tudo. Midas parou um pouco para pensar. Milhares de coisas valiosas passavam por sua cabeça. Coroas, troféus, estátuas, joias, sempre douradas e resplandecentes. De repente teve uma ideia brilhante, ou antes uma dourada ideia. "Quero que tudo que eu toque vire ouro." Baco, que havia prometido atender a qualquer pedido, surpreendeu-se e tentou tirar essa ideia da cabeça de Midas. "Meu amigo, acho que essa não é uma boa escolha", disse o deus, pousando amigavelmente a mão sobre o ombro do visitante. "Mas você disse qualquer coisa."
Tem certeza que quer isso? Sim, claro, disse Midas, impacientando-se. Então, Baco, com um passe de mágica, conferiu a Midas o poder de transformar tudo o que tocasse em puríssimo ouro. Obrigado! Exclamou Midas, aproximando-se para dar um abraço em Baco. Mas o deus esquivou-se num movimento rápido e apenas acenou-lhe. Tchau, 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 Midas, à distância. Na volta para casa, para testar o seu novo poder, Midas estendeu uma das mãos para um galho seco de árvore que caía, de uma árvore. Vamos ver, murmurou. Nem bem tocou no galho, a casca começou a se esfarelar, surgindo por baixo uma cor dourada. Funciona! Funciona! Funciona mesmo! Gritava o rei estrada fora. Serei o rei mais rico do mundo. Seguiu tocando em tudo que via. Uma pedra virou uma grande pepita de ouro. Arrancou uma maçã de uma árvore e ela ganhou a cor dourada e pesou nas suas mãos. Achou uma velha fivela de metal e logo a viu resplandecer diante de seus olhos. Midas chegou em casa com os bolsos abarrotados de insetos, galinhos, folhas e pedras de ouro, pois não quis deixá-las espalhadas pelo caminho, incerto ainda da duração do seu poder. A rainha já chegou? Perguntou assim que entrou no palácio. Os criados responderam que não. Onde andará essa mulher? Pensou impaciente para lhe contar a novidade. Midas sentou-se à mesa para almoçar. Já passava do meio-dia e a caminhada havia abrido seu apetite. Logo as travessas de prata foram surgindo nos braços dos escravos. Um criado destampou a primeira, da qual se levantou uma nuvem branca e cheirosa. Os olhos do faminto Midas procuraram descobrir o que lhe aguardava. Pernil de carneiro com amêndoas e tâmaras! Exclamou deliciado. Parecia até que o cozinheiro havia adivinhado que aquele era um dia especial. Outros pratos foram sendo colocados na mesa, um mais apetitoso do que o outro. Midas pegou o garfo, um magnífico talher de prata que se converteu imediatamente em puríssimo ouro. Então logo levou a primeira porção à boca, percebeu que mastigava a mais dura das amêndoas de sua vida. Levou a mão à boca e dela retirou alguns pedacinhos e viu que tinha entre os dedos 3 ou 4 pecinhas de ouro, minúsculas como pingentes. Midas colocou o ouro de lado e decidiu atacar o assado. Como era guloso, arrancou um pedaço de pernil com as próprias mãos e meteu-lhe entre os dentes com muito gosto. No mesmo instante, sentiu a mesma sensação de morder uma chapa de ferro. Seu canino se quebrou. Oi! E Midas esfregou com o dedo, gemendo de dor. No mesmo instante, não só este dente, mas todos os demais se transformaram em dentes dourados. Lançando longe o pernil, Midas avistou um pêssego numa bandeja. Agoniado, agarrou-o num ímpeto voraz e percebeu que tinha entre os dedos um pêssego de ouro maciço. Lindo de ver, mas impossível de comer. Nesse instante, a rainha entrou pela porta do salão. Estava linda como sempre. Querida, tenho uma grande notícia, disse Midas, lançando-se feliz em direção à esposa. Você está diante do rei mais rico e poderoso da terra. O que houve com seus dentes? Perguntou a rainha, ofuscada pelo novo sorriso do rei. Vamos, me dê um abraço, pediu o rei eufórico. Sem desconfiar de nada, a rainha deixou que o rei a abraçasse. Ricos, ricos, eternamente ricos, gritava ele. De repente, porém, sentiu que os membros da esposa se enrijeciam. O rosto dela, colado ao seu, estava gelado e os ombros tinham ficado dourados.
Não! Gritou Midas, dando-se conta outra vez da horrível situação. Rainha querida, o que houve com você? Ali estava sua esposa transformada numa estátua imóvel e dourada. Durante alguns minutos, Midas esteve também paralisado, só que de espanto. Um ruído acordou-o de seu pesadelo. Sobre a mesa, Mimeus, o gato de estimação, o encarava, arregalando os grandes olhos. Olha-me Deus ali. Cercado de alimentos dourados inúteis para ele, o gato parecia cobrar com seu miado estridente uma solução, o que irritou o rei. Desapareça já da minha frente, gato, disse pulando em direção a Mimeus. Conseguiu agarrar apenas a cauda de Mimeus, que se transformou instantaneamente em ouro. O gato voltou-se para trás e, ao perceber aquela surpreendente transformação no seu traseiro, arreganhou os dentes e bateu em disparada. Mas a porta já se abriu outra vez. Era o cunhado do rei. Garanto que vem pedir dinheiro, pensou Midas. Não adiantou fazê-lo ministro. Quanto é dessa vez? Rugiu o rei, indo direto ao assunto. O cunhado respondeu com um sorriso mais amarelo que o do dono da casa. Bem, 500 moedas está bom. Vem cá, disse Midas. Antes me dê um abraço. E agarrou o infeliz pelos ombros enquanto aguardava o resultado. Pronto, agora vai chegar para o resto da vida, gritou o rei ao ver outro virado em ouro. Transformou o cunhado numa estátua de ouro. O cunhado e ministro, encantado com a transformação... Ele só se transformou um pouco em ouro, tá? Correndo porta fora, disposto a vender-se inteirinho ao primeiro que passasse. Ele só ficou com os ombros, né? Diferente da rainha, que ficou toda dourada. Toda aquela agitação provocou uma sede terrível em Midas, que agarrou uma jarra cheia de vinho e emborcou. No mesmo instante, sentiu que o líquido espesso e ardente lhe descia pela garganta até cair no estômago como chumbo derretido. Aterrorizado, espiou para dentro da jarra e viu no fundo um restinho de ouro líquido que acabara de beber. Apavorado, caiu de joelhos, levantando para o alto as suas douradas mãos. Oh, Baco, salve-me! Implorava. Tanto gritou que o deus ficou com pena dele. Eu não o avisei? Perguntou. Me tire dessa situação, Baco. Está bem. Fique calmo. Vou ver o que posso fazer. Baco disse então a Midas que fosse até a nascente do rio Pactolo e lá deveria mergulhar a cabeça em suas águas, o que o faria voltar à normalidade. Sem esperar mais, Midas lançou-se porta fora. Após atravessar os campos, encontrou a nascente do rio e nela mergulhou a cabeça. No mesmo instante, as areias do rio ficaram douradas e os peixes tomaram a cor do sol, deixando-o livre para sempre da maldição. Ao ver que podia levar novamente uma vida comum, Midas sentiu-se verdadeiramente o mais rico dos homens. Depois dessa experiência, Midas pegou tal nojo pelo ouro e pelas riquezas materiais que decidiu morar no mato. Abandonou todas as suas posses e foi viver na companhia de Pan, o deus dos bosques. Então, gente, com essa história do toque de Midas, eu termino a contação de hoje. Deuses, heróis e monstros. Até a próxima, gente. Beijo, beijo.